beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre Samuel Lino. O Flamengo tem negociações abertas com Samuel Lino e o Atlético de Madrid. Samuel Lino, que é um jogador, pertence ao Atlético de Madrid, 25 anos, é um jogador versátil, joga ali pelo lado esquerdo do campo, pode jogar de ala, mas chegando no Flamengo, vem para jogar de ponta esquerda. Tem muita gente dizendo que a contratação já está fechada. Eu respeito a apuração de todo mundo, sempre, aqui a gente sempre respeita a apuração de todo mundo, né? Mas eu vou trazer o que eu escutei de pessoas de dentro do Flamengo, é que a negociação ainda não está fechada. O Flamengo está negociando com o Atlético de Madrid e negociando também com o Samuel Lino, negociando com os dois ao mesmo tempo, para tentar sacramentar essa negociação. A informação também que eu tive é que o Flamengo tenta fechar o quanto antes, o mais rápido possível. E a ideia seria acertar com o jogador até o meio da semana que vem, né? Dessa próxima semana, a gente já tá na quinta-feira, então o Flamengo quer ser ágil para trazer esse jogador. O Atlético de Madrid pede entre 20 a 25 milhões de euros para negociar o Samuel Lino. O Samuel Lino entrou na lista de negociáveis do Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid quer abrir uma vaga aí para jogador estrangeiro. Samuel Lino não tem passaporte europeu, então o Atlético de Madrid colocou ele na lista de negociáveis, né? E vamos acompanhar o que vem aí pela frente. Na minha opinião, um jogador interessantíssimo. Se chegar, chega para ser titular, pega a camisa e joga. É um jogador que foi destaque do Atlético de Madrid 2 temporadas atrás, foi um dos melhores jogadores do Atlético de Madrid, né? Até muita gente não entende por que o Simeone não é tão fã assim do Samuel Lino, mas é um jogador muito interessante e pro futebol brasileiro eu acho que ele tem tudo para arrebentar. Já passou pelo Flamengo, né? Em 2017, 18 ele passou pelo Flamengo na base, estava emprestado do São Bernardo para o Flamengo, chegou a conquistar título, né, um título com a camisa do Flamengo na base, então já conhece o clube, né, é um nome muito interessante na minha opinião. Se concretizar, será uma grande contratação do Flamengo, tá? Importante destacar isso aqui para vocês, a gente vai acompanhar tudo isso e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias em relação ao Samuel Lino. De novo, o Flamengo quer correr para conseguir fechar essa contratação quanto antes. Emerson Royal. Emerson Royal, tá tudo certo. O Flamengo vai pagar 9 milhões de euros ao Milan, né? Ele que estava muito perto do Besiktas. Era uma negociação por empréstimo com opção de compra. E o Flamengo entrou na jogada muito ali na correria para tentar achar um substituto pelo Wesley, viu essa oportunidade, foi no Emerson Royal, conseguiu fechar com ele e conseguiu se acertar com o Milan também, né? Vai pagar 9 milhões de euros pela contratação em definitivo do Emerson Royal e ele já chega no Rio de Janeiro nesse final de semana. A expectativa é que ele desembarque no Rio de Janeiro neste sábado. Nessa sexta-feira, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai sacramentar a venda do Wesley, trocar os documentos com a Roma e sacramentar a venda do Wesley, 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, né? E tá trazendo aí o Emerson Royal, que já vai chegar. Agora tem uma situação importante sobre o Emerson Royal, tá? Ele não joga desde janeiro. Ele teve uma lesão, se lesionou, né, pelo Milan e não joga desde janeiro. Então é bastante tempo sem jogar. Ele vai precisar voltar, chegar aqui no Rio de Janeiro, se apresentar ao Felipe Luiz, fazer um trabalho especial junto da comissão técnica do Flamengo, preparação física. Olha aí o Vinha ainda não tá conseguindo fazer os 90 minutos, né? Tudo bem que a lesão do Vinha foi mais grave, mas o Vinha já voltou a jogar. O Emerson Royal não joga desde janeiro, é um tempo considerável, então é importante a gente passar essa informação para vocês, pessoal, porque a torcida terá que ter paciência com o jogador, porque ele vai precisar se adaptar, recuperar ritmo de jogo. Então, tudo isso é fundamental que a torcida tenha paciência com o Emerson Royal. Mais uma informação aqui para vocês.
Muita gente falando em relação ao Carrascal, desistiu do Carrascal, o Carrascal não vem mais. Tanto pessoas de dentro do Flamengo quanto pessoas que trabalham com o Carrascal, do staff do Carrascal, dizem que a negociação não vai melar de jeito nenhum. Destacaram que seguem na troca de documentos, né? Eles falaram que existem situações muito complicadas na Rússia por conta dos embargos, e isso dificulta bastante os trâmites das negociações, né? Mas, enfim, o agente do Carrascal, inclusive, deu uma entrevista para um jornal lá da Rússia e ele garantiu que o Carrascal vai para o Flamengo de qualquer jeito, aconteça o que acontecer. Agora, até o Emerson Royal, que vai desembarcar no Rio de Janeiro sábado, tende a chegar antes do Jorge Carrascal. Que loucura, né? Que novela. E aí, muita gente também perguntando sobre algumas coisas que surgiram na imprensa internacional. Na Turquia, por exemplo, um suposto interesse do Flamengo no Zaniolo, né? Eu conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo, ligada à diretoria do Flamengo, que me disse que o Zaniolo é um jogador que tem muitos problemas físicos, né? E que não seria o tipo de jogador que o Flamengo estava olhando no mercado nesse momento, né? Mas a gente vai estar acompanhando a situação. Vamos ver, o Zaniolo está no Galatasaray, é um jogador que surgiu como uma grande promessa, mas acabou não conseguindo se firmar, teve sérias lesões na carreira, enfim, eu acho que também foge um pouco do perfil do atleta que o Flamengo tá buscando nesse momento, jogadores mais fortes fisicamente, mas vamos ficar de olho para trazer aqui para vocês, beleza? Vamos falar também sobre Everton Cebolinha, rolou um papo aí de que o Grêmio estava interessado no Everton Cebolinha e etc. Então, o Everton Cebolinha, gente, ele já completou 7 jogos pelo Flamengo, ou seja, ele não pode mais se transferir para nenhum time no futebol brasileiro para jogar o Campeonato Brasileiro. Ele pode jogar outras competições, mas, por exemplo, ontem o Grêmio acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana, né? Então, assim, vai investir uma grana no Everton Cebolinha agora para não poder usar ele? Porque não pode. Eu acho que não faz muito sentido, tá? O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, né? Ano que vem ele entra no último ano de contrato com o Flamengo. E, assim, o que eu sei de dentro do Flamengo é o seguinte: se chegar alguma oferta pelo Everton Cebolinha, o Flamengo vai avaliar e, muito provavelmente, vai aceitar a oferta. Só que, neste momento, só podem chegar ofertas de fora do Brasil, tá? Só podem chegar ofertas de fora do Brasil. Isso é fato. E neste momento, até agora, né, nesta quinta-feira, não tem nenhuma oferta pelo Everton Cebolinha, tá? O Flamengo, por exemplo, acertando a contratação do Samuel Lino, eu não tenho dúvida que o Flamengo vai conversar com o staff do Everton Cebolinha e eles juntos vão entender se de repente rola alguma coisa fora do Brasil pro Everton Cebolinha, até para dar uma aliviada na folha. Enfim, o Cebolinha é um jogador que eu tenho informação de que é um jogador que ele não gosta de sentir que ele tá onerando o clube, ou seja, tá recebendo um salário muito alto, mas não tá jogando, não tá sendo um jogador importante. Ele tem esse pensamento, é um cara muito lúcido, né, nesse pensamento. Por exemplo, o zagueiro Pablo, continua lá no Flamengo, recebendo o salário do Flamengo, não joga, tá treinando separado, teve procura de outros clubes, mas ele preferiu continuar nesta condição. É um direito dele, é uma opção dele, é um direito dele. Né? O Fabrício Bruno lá no início do ano, por exemplo, quando ele escutou do Felipe Luiz que ele seria um jogador ali de opção, que não encaixava muito no estilo de jogo, e seria mais um jogador de opção do que um jogador com mais sequência de jogos de titular, o Fabrício entendeu que o melhor para ele era seguir o rumo dele e não ficar também recebendo um salário tão alto do Flamengo para ficar como opção. Então, assim, o Grêmio hoje vai contratar o Everton Cebolinha? Não acredito. Né? Para o próximo ano, de repente, mas aí ele teria que ficar até o final do ano. Há desespero para negociar o Everton Cebolinha? Não há. Até porque o Flamengo precisa confirmar mais reforços, inclusive. Mas a situação do Everton Cebolinha é essa aí. Beleza, galera? E que grande vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, hein? Vitória que eu queria destacar alguns jogadores aqui.
Matias Vinha, que entrou muito bem, colocou o jogo no bolso. Léo Pereira, que é muitas vezes criticado pela torcida, para mim foi o melhor zagueiro do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes e vem muito bem, tá? Rossi, 2 defesas espetaculares, né? Tá sempre salvando o Flamengo, sempre fazendo boas defesas, apesar de ter muita gente que também pega no pé do Rossi, vive uma excelente temporada, então queria destacar esses jogadores aí. O Wallace não preciso nem falar, Everton Araújo fez um jogo muito honesto, grande vitória do Flamengo, momento do Flamengo emplacar na temporada. No domingo vai pegar um Atlético Mineiro em crise, então é momento do Flamengo emplacar na temporada, galera. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever aqui no nosso canal. Beijo pra vocês, tchau, tchau.